Pessoal chegando. Marcos. E aí, Marcelo? Tudo bem? Tudo bem, amigo? Tô tranquilo, graças a Deus. Maravilha. Nessa Prazer luta estar aí. aqui com você. Pô, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui, Não. poder bater esse papo aí. Você é uma fera do assunto, né? Conhece tudo de entretenimento, dá aula. Vamos bater um papo aí. A gente agora tem que virar super-herói, né? Na linguagem agora do entretenimento, tem que virar super-herói, porque não é só ser fera, não. Fera a gente apanha ainda, né? Mas é super-herói agora para a gente passar por tudo isso e sair fortalecido, que é esse o objetivo, né? Tem que sair mais inteligente, no mínimo, né? Uhum. Acho que sair forte dessa tem várias conotações aí, né? Se a gente puder sair um pouco mais inteligente, já ajuda. É verdade, é verdade. Você está em Orlando agora? Tô em Orlando, tô em home office, Legal, né? legal, Mas legal. Então a aqui live agora é internacional, hein? é global, agora é universal, né? Literalmente. Que bom, que bom. E tá Você tá tudo em São bem Paulo, aí, né? família? Você tá em São Paulo, né? Eu tô em São Paulo. Tô em São Paulo aqui. Ó. A gente aqui Não, enfrentando ainda a quarentena. Bom, aí também tá em quarentena, né? Nesse momento, em então, Orlando. aqui a gente está com stay at home, né? Order. Não é bem uma quarentena, você pode sair. Você tem que evitar aglomerações, né? Você não pode fazer festa, enfim, convidar, né, os amigos e a família para um churrasco. Mas não tem muita restrição com relação a sair para dar uma caminhada, fazer, obviamente, compra de mercado, né? Você, eventualmente numa farmácia, numa loja de conveniência. Mas é bem diferente de tudo, né? Porque, principalmente do ponto de vista do trabalho, né? Tá todo mundo em casa, ao mesmo tempo, né? E para as crianças, né? Com as escolas fechadas, né? Então, tá todo mundo em casa com as crianças. Muito parecido com o que vocês estão Que a vivendo gente aí vive em São aqui. Paulo, né? No É. Brasil. A diferença é que no teu caso o ano letivo ele acaba agora, né? Então as Acaba. crianças estão de férias efetivamente, né? Agora. Não, eles estão tendo aula virtual até o final de maio e não voltam nesse ano letivo para a escola. Só voltam no ano letivo 2020 e 2021, que começa em agosto, né? Então, esse Uhum. ano não tem mais escola física, né, para eles. Para quem está se formando, principalmente, né, graduando, é que é bastante complicado, né, porque eles acabaram sem festa de graduação, sem um evento, né, então terminando de um jeito meio esquisito, né. Para os outros, se adaptam, né, criança e adolescente em geral se adapta, né. Mas não É, é com normal, né, certeza. não dá para dizer que é normal, não. Principalmente a saudade que eles têm dos amigos da escola, né? Eles têm essa É, com necessidade de certeza. interação, né? Muito grande, né? É. Eu acho que essa é a necessidade do ser humano, né? A gente gosta de se socializar, né? Então, todo mundo É, queria estar agora fazendo o que sempre fez, né? é. Já é uma coisa tradicional das pessoas de poderem fazer todo esse movimento, né? Eu acho que agora é o caminho de volta, né? É o caminho de volta ao novo normal, né? Mas vamos começar nosso papo aqui, que tem bastante gente entrando. Legal aqui, pessoal. Obrigado por estar entrando. E as pessoas que estiverem entrando aqui, se tiver alguma pergunta enquanto a gente estiver batendo um papo, né? Manda aí. Manda Bora. aí que eu tô com o Marcos Barros, que é VP de Marketing e Vendas da Universal. Para mim é uma satisfação poder conversar com ele. Para mim, a Universal sempre é uma referência mundial. Então, quando a gente fala de um negócio como esse e vê um executivo brasileiro à frente desse negócio de marketing e vendas, para mim eu acho incrível, né? Ainda mais um cara brilhante como você. Então, obrigado por estar aqui para a gente bater esse papo. E muita gente que vai entrar aqui está bem curioso em ouvir um pouco da tua história. E a primeira coisa que eu ia te perguntar é, bom, um executivo brasileiro agora nos Estados Unidos, com uma empresa líder de mercado, que recebe milhões de pessoas e num momento de mudança, né? Porque acho que agora a gente está, além de estar essa quarentena toda acontecendo, a gente está vivendo um momento de mudança muito importante no nosso mercado, né? A expectativa, pelo menos, acontece isso. Mas como é isso no mercado americano? Então, bom, só para reforçar mais uma vez o agradecimento aí pela chance de a gente estar junto aqui. Obrigado pelas palavras também. Se estiver gravando, depois eu vou mostrar para minha mãe, que acho que ela vai ficar orgulhosa de ouvir aí. Mas, sabe, eu estava pensando sobre isso, Marcelo. A gente está vivendo um momento de transformação, né? E eu acho que a aceleração, né, de transformações aí, de mudanças em função dessa pandemia, né? Mas eu acho que a indústria de entretenimento, e você é um expert no assunto,
fica à vontade para me contradizer se você achar que eu estiver errado, mas essa indústria vem passando por transformações e mudanças importantes ao longo dos últimos anos, né? Não é uma novidade, a gente não está passando por uma transformação exclusivamente por causa da pandemia. O que eu tenho visto muito é que algumas coisas foram aceleradas em função da pandemia, né? A gente tem, na indústria de entretenimento como um todo, a gente está falando aí, por exemplo, de serviços de streaming, né? Que se aceleraram de uma maneira impressionante, né? Obviamente liderados pela Netflix, mas agora outros grandes estúdios também têm os seus serviços de streaming. A própria NBC Universal, que é a empresa, né, da qual a Universal Parks and Resorts faz parte, a NBC Universal acabou de lançar o seu serviço de streaming, já estava programado o lançamento em abril. Então, muita gente de fora pode olhar e falar: nossa, a NBC Universal lançou bem agora, na pandemia, o seu serviço de streaming, né? Que transformação, né? Isso já estava planejado há mais de ano, né, para o lançamento agora. Mas, enfim, eu acho que tem muitos aspectos que mudam na nossa vida particular, pessoal, profissional, em função dessa pandemia, mas a indústria de entretenimento como um todo, eu acho que já vinha passando por transformações que só foram, do meu ponto de vista, né, aceleradas em função da pandemia. Não sei se você tem o mesmo ponto de vista que o meu, mas é como eu tenho enxergado essa indústria daqui, né? Então, o que tem acontecido no mercado americano praticamente também tem se refletido bastante aqui no mercado brasileiro, né? Esse momento da paralisação, principalmente do mercado de entretenimento, né, que a gente vive, o mercado de eventos e entretenimento, na verdade, acabou paralisando na frente de que todo mundo, né? E a expectativa é que essa curva estique bastante. Embora a gente é uma economia criativa, então a gente acredita que a gente vai encontrar soluções para fazer com que ela se acelere. Afinal de contas, todo o processo de aceleração para a gente ela é super importante. Agora, falando do empreendimento tão grande como a Universal Parks and Resorts, que recebe aí anualmente pouco mais de 20 milhões de pessoas por ano, o show vai continuar? Qual que é a sua opinião? Eventualmente, né? Acho que essa é a resposta. Eventualmente vai continuar. A gente não sabe quando. A gente está trabalhando com vários cenários aí para a reabertura dos parques, né? Tanto na Flórida como na Califórnia. A gente tem que seguir as orientações das autoridades locais de saúde, né? Há pouco tempo, há uma semana, se não me engano, o presidente Trump jogou a responsabilidade para os governadores dos estados, né? Sobre a reativação da economia. E então a gente tem que esperar aí o ok, né, a luz verde, tanto do governo da Califórnia quanto do governo da Flórida. Tem várias alternativas sobre a mesa, a gente não sabe exatamente como a gente vai voltar, como o visitante tradicional dos parques vai voltar, de que maneira ele vai reagir, né, a tudo isso, e se a visitação em si vai ser afetada de alguma forma, como é que é a expectativa desse consumidor quando ele estiver lá dentro dos parques, se ele espera que a gente meça a temperatura, por exemplo, à entrada dos parques ou não, de todos os visitantes, dos team members, enfim, tem muitas alternativas aí, como eu estou colocando sobre a mesa. Agora, que vai continuar, é uma indústria forte, é uma indústria que Por favor, nós né? estamos, e nós estamos, no nosso caso específico, né, parques e resorts, além de ser entretenimento, é turismo, né? E turismo tem um papel importante no PIB mundial, né? E em geração de empregos e tudo mais. E se você pegar o estado da Flórida especificamente, poxa, o principal driver do PIB aqui, né? O que gera mais renda e emprego na Flórida é o turismo, né? Então a gente precisa achar soluções com as autoridades e a gente vai achar essas soluções e eventualmente voltar aí para o que a gente pode chamar de normal, né? O nosso novo normal, né? Ou um novo normal. É isso aí. A nossa expectativa aqui hoje teve um anúncio no caso de São Paulo especificamente, onde tem uma previsão de, a partir do dia 11 de maio, começar a ter uma abertura gradual. A gente vai esperar qual vai ser tecnicamente o processo, né? Mas a gente já está começando a receber algumas boas notícias. Tá bom. E, logicamente, a gente sabe que São Paulo é mola propulsora no caso do país, né? Então, a gente vai ter algumas coisas que provavelmente vão voltar, né, a acontecer. E eu sei que turista brasileiro, principalmente de São Paulo, vai muito para a Universal, né? Então, eu acredito que a gente já vai começar a acender a luzinha, né, dos movimentos que a gente tem como expectativa, né, de acontecer. E com todas essas tendências, né, que tem acontecido nesse novo normal, eu acho que a gente vê muito fácil, por exemplo, nas lives. Né? As lives têm acontecido dos artistas aqui no Brasil, da mesma forma que tem acontecido nos Estados Unidos. Né? Alguns shows aconteceram, inclusive, esse final de semana com a Live Nation.
Eu acredito que todas essas oportunidades têm mostrado também um outro tipo de caminho, né? Você acredita que esse tipo de movimento digital ele vai ter algum impacto positivo em relação aos parques e resorts, né? E isso, na tua opinião, vai funcionar também não só para empreendimentos do tamanho da Universal, que são empreendimentos muito grandes, mas também com operações menores do entretenimento e do turismo? Eu acho que é um caminho sem volta, Marcelo, mas a gente tem que separar também, né? Eu acho que tem algumas atividades que elas requerem é, aquela experiência real, né? Não adianta você comparar, com todo respeito, uma montanha-russa virtual com uma montanha-russa de verdade, né? Aquele vento na cara, o cabelo voando, enfim, é completamente diferente. O frio na barriga, né? Sabe, aquela sensação de, poxa, eu vou mergulhar no nada. Isso não se compara, né, quando você está numa montanha-russa real, por exemplo, né, com uma montanha-russa virtual. Então, a digitalização, né, a gente tem que separar algumas experiências, né, de outras. Mas, enfim, o mundo digital está aí e realmente é um caminho sem volta. A gente evita um pouco, do ponto de vista dos parques, de tentar levar a experiência para casa das pessoas, né? Acho que, do ponto de vista do cinema, do entretenimento, como a gente estava falando do streaming, né, de você ver filmes em casa. Embora também tenha diferença, né, você gosta, né, eu acho que quem é fã do cinema gosta de ir no cinema, ver o filme na tela grande, mas você não vai ver todos os filmes na tela grande, você vai ver filmes em casa, você tem a família, tem as crianças. Então, a gente é uma empresa muito grande, né, a NBC Universal faz parte da Comcast, é uma empresa de várias divisões, né, e que tem vários ramos, digamos assim, dentro da mesma indústria, né? E dentro de cada segmento tem uma estratégia diferente, né? A gente viu agora, por exemplo, um grande experimento que a Universal Pictures fez, parte do grupo, com o lançamento do filme Trolls, daquela animação Trolls, né? Da Eu vi que está DreamWorks, disponível, né, para gente assistir. que está disponível através do digital, não foi para o cinema, É. né? Então foi um grande lançamento. É um experimento, como vai ser daqui para frente é difícil dizer, né? Mas foi um experimento bem sucedido até aqui, foi um grande lançamento. Mas enfim, o próximo lançamento aí de animação da DreamWorks ou da Illuminations, um dos dois estúdios de animação do grupo, será que necessariamente vai ser assim? Talvez não, né? Então, eu acho que além de toda a dificuldade normal do que a gente está vivendo, é uma época que a gente não vai ter todas as respostas para tudo também, né? A gente tem que ter um pouco de paciência e ouvir e ir aprendendo, né? Testando, errando e aprendendo com os erros e com os acertos, né? E depois a gente vai saber como é que essa indústria vai se moldar de verdade, né? Essa coisa do streaming que você falou agora é uma coisa que tem crescido bastante, né? Eu recebi alguns relatórios de crescimento de Netflix, de Apple Plus, de todas as frentes de streaming que a gente acaba tendo aqui, Amazon Prime, tal, como você comentou, e os crescimentos foram gigantescos, né? A gente passou a consumir muito mais conteúdo em casa do que estava consumindo antes. E logicamente você acabou de comentar que a Universal tem um braço de streaming muito forte também nesse mercado. Você acredita que tudo isso vai nos ajudar bastante a consumir mais conteúdos? E quais são as dicas que você dá para a gente se inspirar com conteúdos que a Universal coloca para a gente aí? Bom, na verdade, eu acho não, tem vários estudos, né? Tem pesquisas que mostram que a gente, como sociedade, nunca consumiu tanto conteúdo como a gente está consumindo hoje. Isso antes da pandemia, tá? Então, o que aconteceu depois da pandemia é que, obviamente, grande parte das pessoas e famílias acabaram ficando em casa, né? E acabaram consumindo mais conteúdo ainda, né? E prova disso são os níveis de audiência da televisão brasileira, especialmente aí no Brasil, os índices de audiência da Globo especificamente estouraram, né? Se isso vai se sustentar depois que as pessoas voltarem ao novo normal, voltarem aos escritórios, aos seus trabalhos, talvez não, né? Mas o consumo de conteúdo em si nunca esteve em níveis tão altos como hoje. E a televisão continua sendo a rainha da casa, né? Você pode jogar videogame, você pode fazer streaming, você pode assistir TV aberta, você pode assistir um filme que você tem em Blu-ray ou DVD. Enfim, a televisão ainda é o centro de tudo, né? Isso é muito interessante também. Pouca gente está prestando atenção na importância do aparelho de televisão dentro desse todo mundo estava no toda. celular como futuro, né? E o celular tem a sua importância, claro, né? Tá todo mundo pensando, como eles dizem aqui nos Estados Unidos, mobile first, né? Primeiro eles fazem o design para o celular, porque é onde tem o primeiro impacto muitas vezes, mas a televisão ainda é muito importante como o aparelho central da casa, né?
Uhum. Bom, e aí, completando a segunda parte da sua pergunta, para se inspirar, né? Tem tanta coisa boa, né? Esse serviço novo de streaming da Universal, que chama Peacock. Peacock é pavão em inglês, né? O símbolo da NBC é um pavão, né? Então é uma homenagem aí ao legado Já da tem aqui no NBC. Brasil disponível? Não, ainda não. Ainda tem Tá. planos de expansão internacional, mas acabou de ser lançado ainda em nível experimental aqui nos Estados Unidos, só para julho que vai estar disponível realmente em nível nacional. Mas, enfim, quando tiver tudo disponível, são 17 mil horas de conteúdo só de Peacock. Uau. Principal série, com certeza, da Peacock dentro desse universo da NBC Universal é The Office, né, que vai estar vai estar disponível nesse streaming nosso. Mas, enfim, hoje está disponível em outras plataformas, especialmente aí no Brasil. Mas com relação à inspiração para viagem, parques, né, eu acho que pô, tem tanta coisa. A gente está falando da Illuminations, né? Tem todas as histórias do meu malvado favorito, né? Dos Minions, Velozes e Furiosos para quem gosta de ação, né? Para quem gosta de ação também, todo o legado do Jason Bourne, né? De Supremacia Bourne, de Ultimato Bourne. Enfim, a gente vai ter uma atração nova em Orlando, chamado Bourne Stuntacular, assim que os Ah, parques puderem é? abrir de novo. Vai ser um grande show com dublês e muita tecnologia, vai ser uma coisa bem legal, bem futurística mesmo, dentro do Universal Studios, um dos 3 parques aqui do Universal Orlando Resort. E do outro lado, na Califórnia, a gente tem uma atração nova também, quase pronta, que é baseada na animação dos Pets, né? O Segredo dos Pets, The Secret Life of Pets, quando os donos saem de casa, o que os cachorros e O que gatos os fazem em animais fazem, os casa. pets fazem. Então, vai ter uma atração nova em Hollywood também. Enfim, aí sem falar em Transformers, né? E obviamente Harry Potter, né? Que aí a recomendação é dupla, né? Que a molecada leia os livros, né? Que ler é importante, leia os livros de Harry Potter e depois, assim que acabar o livro, veja o filme, né? E volte bastante inspirado aqui para viajar e conhecer as 2 áreas de Harry Potter que a gente tem em Orlando Que são e incríveis, né? eventualmente a de Hollywood também, né? Que são incríveis, né? Aliás, por falar nisso, eu tenho algumas perguntas para você agora, de bastidores, né? A gente sabe que todo o processo de entretenimento ele começa com um processo de criação e planejamento. E quando a gente vai ver essas atrações, a gente fica maluco, né? Porque tudo aquilo que é preparado, planejado, criado, né? Como é que é esse processo imersivo que é feito na criação, né, da Universal? E fala de algumas coisas que a gente nem conhece, porque é tanta coisa, porque às vezes a gente vai para algumas coisas maiores e acaba não conhecendo as outras coisas que estão distribuídas não só nos parques, mas também nos resorts. Conta algumas curiosidades e alguns bastidores desse processo. Então, a gente tem uma divisão, né, da Universal Parks and Resorts que é Universal Creative, tá? E essa divisão ela é totalmente focada na criação de atrações, hotéis e até mesmo os restaurantes que a gente tem na área de restaurantes e lojas, na Universal City Walk, é criada as nossas próprias, né, nossos próprios restaurantes são criados pela mesma equipe da Universal Creative. Então, é todo um time dedicado É uma equipe para própria, isso. então. É uma equipe totalmente dedicada para esse tipo de criação, né? De atrações enfim, tudo que a gente tem nos complexos de parques e hotéis em Orlando, em Hollywood, agora também na Ásia, né? Agora não, né? Já no Japão há algum tempo, é que eu estou pensando no Parque da China que inaugurou ano que vem, então Ah. agora na China. Mas enfim, a gente tem a Universal Creative e ela trabalha baseado muito em insights, né? Obviamente que a nossa equipe de estratégia, marketing, entrega para eles muitas pesquisas baseadas em interação com consumidores, né? Não necessariamente os nossos visitantes também, isso é outra coisa importante. A gente faz muita pesquisa com o visitante, mas faz muita pesquisa com quem ainda não nos visitou ou não está aqui influenciado por tudo aquilo que está vivendo, né? E aí, nesse sentido, a gente estuda que tipo de personagens podem realmente ser inspiradores para uma viagem. Por exemplo, Harry Potter, se você entrevistar as pessoas, o consumidor em geral, no mundo inteiro, vai dizer, eu gostaria de viajar para conhecer uma área de Harry Potter, né? Então, isso para nós significa muito. Se você quer viajar para conhecer uma área daquele personagem, vamos estudar como fazer uma área, uma atração daquele personagem. Então, a gente estuda os personagens, estuda o que está disponível e até mesmo o desafio que não está disponível em termos de tecnologia, né? E aí as coisas começam a ser desenvolvidas. Para te dar um exemplo de desafio de tecnologia, quando a Universal Creative desenvolveu a atração do Homem-Aranha, isso já há muitos anos atrás, a tecnologia de fazer um 3D em movimento não estava disponível. E a Universal Creative queria fazer um 3D em movimento. O problema de se fazer um 3D em movimento é que você sente náuseas, você fica enjoado porque o seu cérebro não consegue acompanhar tudo ali. Então, se criou uma tecnologia patenteada à época, né, para a Universal especificamente,
em que a imagem meio que engana o seu cérebro. Então, Ah, é? ela está distorcida. Só que você coloca o óculos e começa a andar e se movimentar com tudo em terceira dimensão, você vê aquilo como normal. Mas ela, na verdade, é distorcida a imagem. Então, essa foi uma coisa que foi desenvolvida para nós, baseado no que a Universal Creative queria fazer. Outra coisa que pouca gente sabe, a gente tem hotéis no complexo, né? São 8 hotéis hoje. O mais luxuoso deles é o Portofino Bay Hotel, que é uma réplica da Vila de Portofino na Itália, e que foi uma ideia do Steven Spielberg, que ainda Ah, é é? parceiro nosso e que trabalha muito com a Universal Creative, e ele que trouxe a ideia de se fazer um hotel assim. Falando em hotel, o Hard Rock Hotel tem uma piscina que toca música embaixo d'água. Se você mergulhar, você ouve música embaixo d'água. Hard Que Rock, tem bacana. todo o tema. Então tem toda essa preocupação Rock com and a roll, né? imersão, Não é né? sertanejo, né? Não, é rock mesmo. Mas tem toda essa preocupação com a imersão no tema, sempre, né? Das áreas dos parques até os hotéis, você está imerso realmente naquele tema. O que é muito importante, principalmente, Marcelo, a gente pode depois entrar nesse assunto também, para essa nova geração. O pessoal está comentando muito, né, se vê muitos estudos aí sobre os millennials, né? Uhum. A nossa preocupação já está na geração Z, que é essa próxima geração, que hoje tem 20 anos de idade ou menos, que é totalmente nativa digital, e eles buscam muita verdade. É conhecido, inclusive, aqui nos Estados Unidos como a geração verdade, né? E eles Uhum. buscam muita autenticidade. Então, quando você entra numa área de Harry Potter, você tem que estar imerso num tema e num ambiente que seja autêntico. E para isso acontecer, a gente sempre trabalha em conjunto com os diretores dos filmes, né? No caso do Harry Potter, com a autora dos livros de Harry Potter, né? Porque eles é que criaram. Eles é que Então, eu ia te falar, é imaginaram uma aquilo tudo. imersão muito forte, né? Porque eu sei que o Harry Potter é extremamente exigente nos detalhes, né? Então, A trabalhar o nível de detalhe é muito alto nisso. a autora, a J.K. Rowling, participa de todas as decisões, né? A Olha gente, só. quando criou a cerveja amanteigada, por exemplo, teve que levar uma cerveja amanteigada para ela Ah, experimentar, é? porque ela tinha escrito sobre cerveja amanteigada, ninguém tinha tomado uma cerveja amanteigada, né? E como que era aquele gosto na cabeça dela? E não foi na primeira tentativa, não. Foi na terceira ou quarta que ela finalmente tomou a cerveja e falou: é isso que eu imaginava, agora pode servir nos parques. Até hoje é assim. Então, trabalhamos com o Michael Bay, trabalhamos com o J.K. Rowling, trabalhamos com o Steven Spielberg, né, dependendo do tema com que Uhum. a gente tem que trabalhar, para que a experiência seja a mais autêntica possível e os fãs não se decepcionem, né? Essa é a Muito linha. legal. Muito legal. Então, isso é muito importante para muita gente que está aqui ouvindo a gente, que eu sempre falo que esse processo de planejamento e criação ele é importantíssimo, né? Em todo tipo de projeto, evento, entretenimento em especial. Mas quando você vai construir um projeto, né, no caso, uma atração dentro da Universal, imagina que é uma atração que vai ficar por muitos anos ativadas. Então, em função disso, o nível de imersão nesse processo e de concentração nos detalhes, ele é muito acima do que normalmente a gente acaba fazendo. Mas não significa que os projetos que a gente acaba realizando, eles são menos importantes da gente ir num nível de detalhe. Porque quanto mais detalhe, mais experiência a gente acaba entregando, né, no entretenimento. Eu acho que isso é super importante. Mas você sabe que tem muita gente aqui no mercado, aqui no Brasil, por causa dessa história das lives e tudo mais, que fica me questionando toda hora. Ah, Marcelo, vai acabar o ao vivo, vai acabar o ao vivo. Ó, eu vou fazer uma pergunta para todo mundo que estiver aqui. Responde para mim quem acha que sim e quem acha que não, tá? Quem acha que o digital vai ser maior do que o real, coloca sim. E quem acha que o real vai continuar sendo maior do que o digital, coloca não. Responde aqui embaixo, para a gente ver o que vocês acham. Quero ter uma ideia do povo que está aqui. Sim, para se o digital for maior que o real, e não se o real continuar sendo maior que o digital. Vamos ver com o que o pessoal acha. Essa é uma discussão boa, né? E se você pegar o que eu estava comentando antes, né, sobre a tecnologia toda que a gente tem nos parques, nas atrações, tem muito do digital ali também, né? É. Então, o que que é o digital, o que que é o real, também existe uma linha tênue ali, né? E muitas vezes uma área meio cinzenta, né? Que o digital faz parte da sua vida real. Como existia há um tempo atrás, né, Marcelo, você vai lembrar do pessoal separar em mídia A maioria aqui offline, está dizendo que acha que o real realmente vai ser maior. Aí, ó. A domina, né? maioria aqui, ó. É a Aí, ó. experiência, né? O público quer é a experiência de verdade, né? E não existe mais online e offline, é um mundo só, né? Antigamente existia essa discussão, né? Então eu acho que eu tô com a maioria aí também. Eu acho que é o É. não. E tem sempre alguém em cima do muro, como o Edu Borsari, que coloca depende do ponto de vista, né? Mas enfim. É isso aí.
Amigo, deixa eu te perguntar uma coisa importante. A gente tá no momento aí que a gente brinca, né? Não é uma brincadeira, né? Uma Eu coisa, tô é um batendo sol critério aqui. de Não saúde. estranha não, tá, Marcelo? Que eu tô com sol aqui. Às vezes fica mais claro, mais escuro. É, aqui tá escurão já. Aqui É. já foi o sol. Mas a gente está nesse momento todo, né, que nada mais nos assusta, né, com esse negócio do coronavírus, né? Mas a Universal tem uma atração muito incrível que acontece no período de outubro, se eu não me engano, que é o Universal Horror Nights, né? E que é um negócio que é para assustar as pessoas, né? Para entrar em imersão em alguns temas muito legais de filmes, né, que fazem parte do universo da Universal, e você acaba entrando lá e vivendo uma experiência incrível. Conta pra gente aí o que vem por aí. Então, o Halloween Horror Nights é o maior evento de Halloween dos Estados Unidos, né? São centenas de milhares de pessoas, literalmente, que vêm todos os anos aqui para a Flórida, especialmente para o Parque Universal Studios, para ter essa experiência, né? Tem que ser fã do gênero, né? Não é para qualquer um, assusta mesmo. E você brincou que a gente não assusta com mais nada, mas eu te desafio aí no Halloween não se assustar, no Halloween da Universal, porque de novo, a gente está falando de imersão no tema e atenção aos detalhes, né? São grandes produções cinematográficas mesmo, de verdade, que acontecem dentro dos estúdios, que são transformados em casas mal assombradas, né? Com sempre temas de sucesso do cinema, né? Do gênero, e agora também, por que não, da televisão, né? A gente teve uma parceria legal com o Netflix para Stranger Things, a gente teve antes o The Walking Dead com a AMC, né? A gente tem, claro, os filmes clássicos de terror da própria Universal, né? Drácula, Lobisomem, a Múmia, né? Enfim, teve Ghostbusters, que foi uma versão um pouco mais light esse ano, mais para a família, de uma casa mal assombrada. O parque fecha mais ou menos 5:30 da tarde, reabre 7 da noite, só para quem tem o ingresso do Halloween. E aí você tem zumbis andando pelo parque, você tem o parque todo transformado. As atrações continuam funcionando, que é legal, que você tem uma experiência de natação à noite, numa atração que você normalmente iria de dia, né? Principalmente na montanha-russa, aquela montanha-russa Rocket, que você conhece, a vermelha, que fica atrás do palco ali onde a Ivete Sangalo fez o show na É Florida isso aí. Cup, né? Aham. E a noite nela é diferente, mas a graça mesmo está nas noites de Halloween, né? E aí é isso, é imersão total, atenção aos detalhes e susto toda hora, né? E é intenso, é bastante intenso. Inclusive, a gente não recomenda para crianças menores de 13 anos. Tamanha a intensidade É como no da cinema, né? Como no experimentalidade, né? cinema, tem filmes que são 13 para cima, né? 13, 14 anos para Mas cima em termos de horror. só que o zumbi tá na sua cara ali, né? É A isso menina aí. do exorcista tá virando o pescoço ali na sua frente, entendeu? É. É, enfim, é um pouco intenso mesmo. Mas, de novo, para quem gosta do tema, e tem crianças que vão e ficam super bem, sabe? Não tem nenhum problema. Eu já sou mais chato assim para tomar susto, já fico meio ressabiado, né? Toda hora que eu vou tomar um susto, eu já fico nervoso. Mas é um evento único. Começa em setembro e vai até normalmente 31 de outubro, né, que é o Dia das Bruxas, ou o primeiro final de semana logo após o 31 de outubro. E são 10 casas mal assombradas que não existem nos parques normalmente. E assim que a gente tiver as novidades aí, a gente vai anunciando aí, voltando ao normal, né? A gente vai começar a anunciar quais são as casas desse ano. Legal. Não, o horror é uma experiência incrível, né? Porque, assim, como você falou, muita gente gosta do gênero, né? E essa coisa do susto ligado a. Porque é um susto que você sabe que é seguro, né? Porque a exorcista, no final de contas, não vai te agarrar e vai te engolir ali, né? Então você vai ter Não susto, aquela né? coisa do negócio seguro, né? Então É. o coração bate forte, a gente fica tremendo, mas sabe que vai sair vivo de lá, né? E acho que isso é É. muito legal, que as experiências entregam isso num parque, né? E a gente está todo mundo aqui concordando, quem está aqui, que a experiência é tudo, né? É super importante a gente viver esse tipo de experiência mesmo, porque nesse caso é exatamente o contrário, né? A gente sai do filme, a gente sai do digital e vive uma experiência real. Porque nesse Horror Night você está saindo de um filme você assiste um filme de horror, como você assiste nas atrações da Universal, mas você tem vários filmes ali, como se você tivesse várias atrações acontecendo no filme, dentro da Universal, com filmes diferentes, todos ligados ao universo do horror, e lá você vive essa experiência que te assusta, né? E tudo mais. E é um negócio muito legal com os amigos e com a família. Eu acho que é tipo da coisa que aqui no Brasil ainda não tem uma estrutura assim tão grande quanto é com a Não. Universal, né? Não tem nada parecido com o que vocês fazem, ainda mais com um parque desse tamanho funcionando e tal. Mas é uma experiência muito legal para quem quer ir para alguma coisa diferente, né? Curtir alguma coisa diferente além do dia a dia de parque e tudo mais, né?
E vale a E pena voltando um comprar, pouco. inclusive, só para ficar a dica aí, né, para quem vier agora em setembro, outubro, comprar os ingressos antes de viajar, né? Vale a pena já garantir e se programar direitinho aí através de um agente de viagem no Brasil, né? É, é mais barato, né, comprar aqui com agência direto aqui, antes de viajar, não? Tem Tem alguns uma série de descontinhos. vantagens, né? Não é só econômico. Tem como mais conveniência também, né? Você tem a questão do câmbio, você parcela, enfim, tem uma série de vantagens de comprar no Brasil. É. O brasileiro gosta disso, né? Opa. É isso aí. E voltando um pouquinho desse negócio do mercado digital, eu senti que isso acelerou bastante no planeta, né? De uma forma geral, né? Hoje em dia a gente está vivendo numa situação onde que as pessoas estão todas em casa, estão passando a fazer compras no digital, estão fazendo muita gente, inclusive a gente tem várias pesquisas já falando sobre isso, que pessoas que nunca tinham antes comprado no digital passaram a comprar agora. Então, o crescimento não foi só de pessoas que passaram a comprar mais naquele canal, mas sim de pessoas novas que nunca tinham comprado antes e aprenderam a comprar. Você acredita que no entretenimento, aí na Universal, a gente vai passar a ter muita compra digital, muita oferta em termos de produtos, em termos de serviços, ou em termos de conteúdos que podem ser disponibilizados para as pessoas, utilizando toda essa habilidade que as pessoas passaram a conquistar nesse momento de quarentena? Não, então, esse é um dos setores que realmente está passando por uma transformação grande do ponto de vista de aumentar a sua base de clientes, né? E acho que o maior exemplo disso, o mais óbvio, é a Amazon, né? E muita gente que não comprava digitalmente, não comprava através da Amazon, passou a comprar depois da pandemia. Eu tenho ouvido muito, eu tenho lido muito sobre até mesmo os deliveries aí no Brasil, né? Uma cidade grande como São Paulo, todo mundo pedindo comida por delivery e tal. Isso tem muito mais impacto do que, eu diria, para nós, dentro do nosso casulo, digamos assim, dos parques, tá? O que a gente observa muito é que a pesquisa acontece cada vez mais no celular e no tablet, mas a compra efetiva termina no desktop, né? Então, é digital ainda, mas é o digital mais tradicional, mais antigo da pessoa ir para um computador, né? Isso para aqueles que optam por comprar digitalmente. Mas no caso de uma viagem internacional, Marcelo, o que eu tenho visto e é impressionante como, da mesma forma que a TV ia matar o rádio, da mesma forma que a internet ia matar a TV, as OTAs, né, aquelas agências de viagens online, iam matar o agente de viagem tradicional. Isso não aconteceu. Quando o viajante, o turista, tem uma viagem, né, tem que se planejar para uma viagem internacional, que tem tantas variáveis. Você vem para Orlando, você tem um monte de parque para ver, você tem um tipo de ingresso, cada parque tem várias opções de ingresso. Você tem várias opções de hotel, você tem vantagens de se hospedar num complexo, vantagens de se hospedar no outro. Você tem que escolher a companhia aérea, você tem que escolher o carro que você vai alugar, ou optar por uma dessas empresas de Uber ou Lyft. Enfim, você tem que colocar tudo isso, né, no papel e pensar e discutir com a família. E você não quer errar porque é uma viagem de sonho com a família. Muitos dos nossos visitantes ainda optam por consultar um agente de viagem, né? E aí, com aquele conselho realmente daquele consultor especialista em viagem, ele decide como ele vai prosseguir. A verdade é que mesmo o agente de Então tem viagem uma mais força tradicional, tradicional ainda nisso tudo. ele Né? tem, mas ele precisa, o agente de viagens hoje, ter tecnologia, tem que ter acesso à tecnologia para disponibilizar a Uhum. informação e para dar resposta rápida, né? Mas ele estando lá como consultor, né, isso traz muito conforto para quem vai fazer uma viagem internacional com a família. Então, de novo, né, a gente está falando aí de um mundo que está mudando, está se transformando, mas aquele agente de viagem especialista e que consegue combinar a sua experiência, a sua expertise com a tecnologia, para mim é o agente de viagens que vai sobreviver e que tem sobrevivido nessa crise e vai ser assim por um bom tempo ainda. Ah, legal. E falando um pouco sobre essa história da viagem, dos sonhos que você acabou de falar, conta um pouquinho pra gente do que vem por aí na Universal. A gente tem bastante curiosidade de saber as novas atrações. Você falou agora do Jason Bourne, de uma nova atração que vai acontecer na Universal. Tem um novo parque. O que que vem por aí e como é que tá, como é a construção dessas conexões com os conteúdos? Como que são escolhidos esses conteúdos? Porque quando você fala de Jason Bourne, lógico, eu acho que é um lugar comum, todo mundo sabe, mas qual é a referência? A referência é que é alguma coisa que tem um conhecimento geral ou vocês buscam isso através de pesquisa e tudo mais? Como funciona isso e o que vem? Tudo baseado em pesquisa, insights, né? A gente tem que entender o que o público quer,
o que vai de alguma forma gerar um resultado, né? Óbvio para nós, não adianta só você colocar uma atração porque é legal, né? Então, por isso que eu estava comentando antes sobre aquela vontade de se viajar para conhecer uma atração baseada naquele tema ou naquele personagem, naquela série de filmes, né? Obviamente, a gente tendo toda a NBC Universal por trás, isso facilita muito, porque não vai faltar conteúdo para nós, né? E, enfim, baseado em tudo isso, e o quanto a gente espera de incrementabilidade no negócio e quanto tempo a gente espera que aquela atração vai ficar nos parques, a gente vai tomando as decisões, né? Tem um outro fator muito importante para nós, que é a capacidade de operação do parque, né? Então, quando você coloca uma atração como essa do Jason Bourne, vai ser um esquema de teatro, né? Com atores ao vivo misturado com tela, tecnologia, você coloca de uma vez 1.200 pessoas dentro de um teatro, isso para a operação do parque é muito importante. Você já tira 1.200 pessoas de outras filas, né? Seja de restaurante, seja de outras atrações, e você faz isso a toda hora, a cada hora, né? 1.200 pessoas saem, 1.200 pessoas saem. Enfim, isso tudo é levado em consideração também. Então tem Jason Bourne vindo aí para a Universal Studios agora. A gente tem um hotel novo também que está sendo inaugurado logo após a nossa volta aí, que é um hotel de categoria econômica, isso em Orlando. Lá em Hollywood a gente tem a atração do Secret Life of Pets, né, que eu estava comentando antes. Uhum. E o que é legal, Marcelo, a gente não perder de vista, né? A gente está trabalhando nesse negócio, às vezes a gente só fica olhando o futuro e esquece de olhar um pouquinho para trás, né? Mas em Mas Orlando, nos últimos 7, 8 anos, a gente teve 30 novidades, entre hotéis, atrações, restaurantes, são 30 bastante novidades. Um coisa. parque inteiro novo, que é o parque aquático temático Universal's Volcano Bay. Do lado de Hollywood, 75% do parque foi renovado nos últimos 5 anos. Quer dizer, é uma renovação constante, né? Isso, obviamente, com o apoio da NBC Universal, da Comcast, né? Que é quem realmente investe na gente, que tem o capital. Então, assim, muita inovação nos últimos 5, 6, 7, 8 anos. E os próximos anos vão ser ainda mais inovadores. A gente tem um parque inteiro novo vindo aí em Beijing ano que vem. E daqui a uns 3 ou 4 anos, a gente não tem data definida ainda, um parque novo em Orlando. Então, não vai faltar novidade, não vai faltar chance, né, e motivos, né, e razões para as pessoas virem nos visitar aqui. É muito legal. Muito legal. E me fala um pouco de games. A gente, dentro do entretenimento, com certeza, games é uma das plataformas que mais tem crescido, não só por causa do universo digital, mas porque isso já é uma realidade em muitos mercados, né? Não só em competição, mas também efetivamente em participação. As pessoas cada vez mais participam desse processo, jovens têm jogado com milhares de pessoas simultaneamente, e eu sei que a Universal surfa muito nessa onda de games, né? Games é uma das plataformas importantes para vocês. Conta um pouquinho para a gente de bastidores do que você pode nos dizer em relação a essa área de games, o que a gente pode esperar, porque a gente acredita que games realmente ela tem um processo muito importante na indústria e é uma das coisas que vai nos ajudar a acelerar muito rápido o que vem por aí. Nessa linha eu acho que a gente tem duas coisas diferentes. Uma é a gamificação, né, de tudo que a gente puder gamificar, ou seja, tornar as experiências, de alguma forma, experiências que sejam ligadas a uma certa competição, né, a um jogo. Enfim, eu acho que isso a gente já faz há alguns anos. Se você pegar o exemplo da atração do Men in Black nos parques, aquilo é um jogo, é uma grande imersão. Você está dentro de um videogame, praticamente, atirando em aliens que estão invadindo a Terra, e quanto mais alien você acerta, mais ponto você faz. E aí é legal porque você compete com a pessoa que está do seu lado, no seu carrinho ali, com a sua família, mas também dois carrinhos saem simultaneamente e você está competindo com outro carrinho, né? É uma competição com quem está com você e o outro carrinho. E no final aparece o Will Smith e te dá os parabéns se você ganhou nessa competição dos carrinhos, ou aparece um alien fumando charuto e tira um sarro porque você perdeu, né? Então, já faz alguns anos que a gente vem nessa onda aí. Agora, a grande novidade está vindo, na verdade, para o nosso parque do Japão esse ano. A gente tem o Universal Studios Japão, em Osaka, que é a parceria com a Nintendo, né? A Nintendo, Que legal. pô, é sinônimo de games também, né? E a gente firmou uma parceria com eles há alguns anos. E finalmente agora o primeiro Nintendo World está aparecendo ali no Parque Universal Studios Japão. Já está quase pronto. E depois a gente vai levar o Nintendo World para o resto dos parques, né? Ao redor do mundo. Em breve a gente vai ter novidades sobre Hollywood e depois aqui em Orlando também.
Então, nessa linha de games aí, eu acho que a grande novidade para nós é realmente a parceria com a Nintendo, que é um fenômeno, né? Que É, é uma marca impressionante, a força que eles têm. Eu acho que se compara no mundo do entretenimento a Harry Potter e nada mais. muito legal. Sabe que tem muita gente que eu conheço que fala para mim, nossa, meu sonho é trabalhar num parque, né? Meu sonho é trabalhar num parque, porque é aquela sensação de que tudo é festa, né? É. Toda hora é diversão. Minha filha mesmo, quando eu fui agora recentemente aí, fala assim, não, eu já posso trabalhar em parque, eu já sei atender a pessoa exatamente na fila, o que eu tenho que falar. Conta pra gente como é que é trabalhar num parque desse tamanho, como a Universal, ainda mais com um cargo assim de tanta responsabilidade como você tem. E o que você diria para as pessoas que sonham em trabalhar na Universal, tanto nos parques quanto nos resorts? Olha, eu não vou mentir que é um dos melhores trabalhos do mundo, né? Porque você lida com sonho, né? Você lida com realização de sonho e num ambiente super gostoso em que as famílias estão lá se divertindo, certo? Mas tem muita responsabilidade envolvida, né? Tem a segurança dos nossos funcionários, tem a segurança dos nossos visitantes, que está acima de tudo, né? Você tem do nosso lado lá no escritório trabalhando, quem trabalha em finanças, quem trabalha em planejamento estratégico, quem trabalha em marketing e vendas, tem que entregar resultado, não adianta, né? A gente tem que entregar resultado, tem a pressão do business como um business qualquer, a gente tem que vender, tem que crescer a cada ano e nesse sentido é um trabalho como outro qualquer. A grande diferença é que realmente o ambiente é completamente diferente de tudo, é único, né? E a gente brinca que a gente tem o melhor emprego do mundo, porque se eu tiver uma reunião ruim, difícil, eu posso sair do escritório e dar uma volta no parque, numa montanha-russa, aí no simulador, e depois voltar para o escritório e continuar meu dia de trabalho. E nem todo mundo consegue fazer isso aí em São Paulo, por exemplo, né? Não é tão simples Não, assim. não Então a gente tem consegue. essa grande vantagem, né? Consegue ir para Agora, marginal no máximo. então, mas aí você não vai relaxar com o motoboy passando na sua Não janela toda mesmo. hora. A gente pode gritar aqui na montanha-russa e ninguém vai te achar louco, né? Mas o que assim, é um ramo do entretenimento, é um ramo do turismo, né? E com muitas oportunidades de trabalho, né? Várias carreiras diferentes. Você tem de tudo aqui, né? Eu brinco que é uma mini cidade que a gente opera aqui em Orlando, né? São 25 mil funcionários aqui. Então tem o pessoal que tem carreira, que faz carreira em alimentos e bebidas, tem o pessoal que faz carreira em operações, engenharia, segurança, tem e no escritório, né? No back office, em finanças, em marketing, vendas e tudo mais. E tem aquele pessoal do entretenimento, que faz carreira em entretenimento mesmo, que desenvolve shows, que trabalha com maquiagem, que é como se fosse mal comparando, trabalhar na televisão ou no cinema, né? Uhum. Então, assim, não tem muito, não tem uma receita de bolo para te passar, assim, para quem quiser trabalhar nisso, faça isso ou aquilo, né? Eu acho que, como qualquer profissão, tem que se dedicar, tem que suar muito, tem que continuar aprendendo sempre, né? E ser o melhor profissional possível. As oportunidades vão aparecendo. E se alguém tiver interessado, é universalorlandojobs.com. Universalorlandojobs.com, todas Aí, as ó. carreiras e Repete vagas mais estão uma lá vez que já vai disponíveis. ter gente anotando agora. Universal, Orlando, universalorlandojobs.com. tudo junto? Tudo junto. Jobs, Jobs. Isso. Então, Universal Orlando Jobs, o quê? Ponto Arroba? .com. Ah, Ponto .com. direto.com. Ah, é É o site. site. Ok, perfeito. Tá tudo disponível. Legal, legal. Quem quiser entrar nessa, né? Quem sabe Claro, pode ter uma pô. oportunidade. Por que E não? aí e existe também, logicamente, oportunidade para pessoas de vários países. Eu vejo muito na Universal gente de todos os lugares do mundo trabalhando, né? Então, com a marca lá dizendo da onde a pessoa é, falando várias línguas, etc. Então, eu acho que isso é muito legal, né? Porque até por Orlando ser um grande portão de entrada para turistas do planeta todo, você tem muito dessa conexão de pessoas do mundo todo trabalhando, né? São milhões de turistas do mundo inteiro que a gente recebe aqui. Então, a gente tem uma visitação muito diversa, né? Diversidade, assim, é muito, acho que resume bem o que é Orlando do ponto de vista da visitação turística, né? E nesse sentido a gente tem que ter principalmente quem está na linha de frente ali, quem está atendendo, né, os visitantes nos parques, nos hotéis, nos restaurantes e lojas, tem que refletir essa audiência, né? Porque senão o visitante não se sente realmente acolhido, abraçado em casa, como ele deveria se sentir quando visita um complexo de parques como o nosso.
Então, os nossos team members, né, a diversidade é muito grande, você vê gente do mundo inteiro, de todos os tipos, né? E o nossos processos de seleção são bem abertos nesse sentido, né? Não existe nenhum tipo de restrição, não existe nenhum tipo de, obviamente, preconceito, né? E a gente procura Uhum. abraçar de tudo um pouco, porque é assim que são os nossos visitantes, né? E a gente quer que eles se vejam nos nossos funcionários também, né? É. O entretenimento ele trabalha muito com as conexões emocionais, né? As pessoas, a gente tem muita conexão com as coisas. Então, a gente vai para um parque, a gente tem muita gente se identifica com uma atração. Por exemplo, você deu o exemplo dos Minions. Do mesmo jeito que alguém se identifica com uma outra atração, Velozes e Furiosos. As conexões emocionais elas são as premissas que você acaba utilizando para a construção do teu business, né? Daquilo que você utiliza como uma grande atratividade, né? Para as pessoas poderem ir e pagarem o valor, ou seja, monetizar esse negócio pagando a entrada, consumindo alimentos e bebidas, games e mercadorias e tudo mais que faz parte do pool de negócios dentro de um negócio, dentro de uma operação de entretenimento. Com você sendo um executivo de marketing, né, que determina muitas coisas, o que você utiliza como maior componente de conexão dentro dessa relação? Ou seja, o que você utiliza, que nível de atratividade? Você fala como um negócio como um todo, ou você utiliza, por exemplo, de algumas coisas que são um grande sucesso, como é o caso do Harry Potter? Não, a gente tem uma hierarquia, né, digamos assim, de personagens e que a gente procura respeitar na hora da comunicação. A gente tem que tomar cuidado também que muitas vezes o que vai bem num país não necessariamente vai bem em outro. Por exemplo, os Simpsons vão muito bem na Argentina, mas o Bob Esponja não, né? E você tem que tomar cuidado na comunicação. E no meu caso especificamente, como a gente tem grandes mercados como México, Colômbia, Argentina, Chile, não só o Brasil, a gente tem que respeitar isso também, né? Mas a gente estava falando no começo desse nosso bate-papo aqui sobre como o mundo está mudando, né? E eu estava falando sobre a aceleração de algumas mudanças, né? Tem se falado muito sobre propósito, né? Sobre as empresas terem propósito e o consumidor passar a comprar somente aquelas marcas e empresas e consumir de empresas que tenham propósito. Enfim, eu acho que isso é só uma aceleração do que já vinha acontecendo. Eu não acho que isso é necessariamente novo. E tem muito a ver com essa história dessa nova geração aí que está influenciando muito o consumo das famílias, né? Que é essa geração com adolescentes, jovens de 20 anos ou menos, né? A geração Z. E nesse sentido, o nosso propósito sempre foi conectar as famílias, conectar as pessoas, né? E que as pessoas tivessem uma experiência nos parques em que elas pudessem se conectar e ter uma experiência de verdade como família. Eu sempre falo, né, que visitar os parques da Universal não é visitar um parque com a família, é visitar um parque como família, que é um lugar onde todo mundo se diverte junto. Então, se a gente não comunicar isso de uma maneira bem feita, colocando toda essa parte emocional que a nossa marca, o nosso produto podem proporcionar a você, consumidor, numa viagem, numa visita, a gente vai falhar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e parar de falar no que a gente tem. Não é que eu tenho o simulador do Harry Potter, não é que eu tenho a montanha-russa do Hulk, né? Não é que eu tenho um hotel como Portofino, mas é o que tudo isso realmente significa do ponto de vista de conexão emocional com você, consumidor, que vai viajar para cá e vai ter essa experiência única, né? Então, do ponto de vista de comunicação, é isso. Respeitar a hierarquia de personagens, respeitar as diferenças de cada mercado, de cada país e buscar sempre essa comunicação baseada em conexão emocional. E essa conexão emocional é, no fim da linha, o que a gente entrega, o nosso propósito e o que a gente entrega aqui como experiência nos parques, né? É mais ou menos essa linha, esse é o Muito caminho. legal. Muito legal, muito legal. A gente tem mais 10 minutinhos. Eu vou te fazer algumas perguntas ligadas ao mercado, porque eu achei. Você comentou agora há pouco sobre a questão dos mercados que você trabalha. Você trabalha toda na Latinoamérica, não é isso? Então você tem, como você disse, você tem personagens que funcionam em países e personagens que não funcionam em determinados países. Como que funciona a tua comunicação dirigida para determinados países? É como se fosse, para você, você entende como se fosse um planejamento regional, entre aspas, embora seja para cada país, para você trazer o público para a Universal, ou existe algum tipo de comunicação estratégica que você precisa planejar para que o país funcione em termos de atratividade para o negócio da Universal? É um mix de tudo, né? Eu tenho uma equipe, obviamente, né? E uma equipe que é especialista em turismo e entretenimento
enfim, e que trabalha todos esses planejamentos comigo, né? Mas começa do macro, né? A gente tem um produto que tem apelo global, né? Literalmente um apelo universal, e isso facilita muito, né? Então a gente não precisa ficar reinventando a roda todo o tempo. Então a gente recebe, faz parte, obviamente, das discussões do que vai ser a estratégia global, e a partir daquele alinhamento global a gente começa a tropicalizar um pouco, né? E adaptar algumas coisas para cada mercado. E aí nesse processo, primeiro a gente define quais são as prioridades do ponto de vista estratégico para a região, para a América Latina. E aí, dentro do que for estratégico, pilar estratégico para a América Latina, a gente vai começar a determinar mais um nível tático que a gente vai fazer em cada mercado, em cada país. Em linhas gerais, realmente pode variar alguma coisa, como, por exemplo, eu estava usando Simpsons, funciona muito bem na Argentina, mas Bob Esponja não. Então, a gente não vai usar, obviamente, Bob Esponja na Argentina, e a gente pode usar Simpsons ao invés de, por exemplo, o Homem-Aranha, mas no Brasil a gente usaria o Homem-Aranha. Enfim, a gente vai adaptando, mas o pilar estratégico para a região normalmente é o mesmo e, de novo, baseado muito na conexão emocional que a gente pode fazer, que a gente quer criar, né, com esse consumidor no momento que ele está pensando em viagem, está considerando o destino, as opções que ele tem dentro do destino, e obviamente a gente quer que ele escolha os nossos parques e os nossos hotéis, né? E depois aí passa-se a entrega da experiência já aqui em Orlando, que fica por conta de toda a nossa equipe de operações. Falando assim, é muito simples, né? Mas tem muitas variações no meio do caminho aí que a gente tem que adaptar e, enfim, ajustar. E a gente não pode esquecer também que grande parte, né, como eu estava comentando antes, grande parte dos nossos visitantes ainda nos visitam depois de ter comprado um pacote ou um serviço através de um agente de viagens. Então, a gente tem toda essa parte de comunicação também B2B, né, nossa como business para outro business, operadoras de turismo, agências de viagem e mesmo as agências de viagem online, né, para chegar a esse consumidor, muitas vezes através deles e não somente direto. E nesse sentido, a gente tem uma parte muito grande, muito importante nossa, que é capacitação e treinamento do agente de viagens. A gente não adianta nada eu comunicar, né, e ter uma comunicação super efetiva com o consumidor final, se o consumidor entrar numa agência de viagens e perguntar para uma viagem, pedir informações sobre uma viagem Orlando, e o agente de viagem não está pronto para responder e para sugerir que a Universal faça parte desse roteiro, né? Então, essa parte de educação Então e tem uma treinamento do capacitação agente é muito importante. pessoa a pessoa nesse caso. Pessoa a pessoa. Hoje, É uma obviamente, as capacitação ferramentas pessoa a digitais pessoa. estão ajudando muito, né? Fazendo treinamentos aí para Claro. centenas, milhares de pessoas via digital, mas tem muito treinamento frente a frente mesmo para ajudar o agente de viagens a entender como vender, né? Não só o que vender, né? Ele tem que saber como vender, né? Aliás, o professor Vilar lembrou bem, hoje é o dia do agente de viagens, né? Um abraço aí para os agentes de viagem que estão assistindo a gente. É isso aí, é ótimo. E por falar no Vilar, tem algumas coisas que são estratégicas para o país, né? Então, eu acredito que o Brasil seja um dos pilares importantes de visitação, né? Pelo menos a gente que é brasileiro, quando vai por Orlando, só acha brasileiro, né? Parece que brasileiro vira ponto de referência. A gente vê brasileiro para tudo que é lado, né? E você tem aí a Florida Cup, que é um projeto bem interessante que a Universal abraça, né? E que realiza todos os anos. E que tem um grande volume de brasileiros participando, inclusive com o show da Ivete Sangalo e tudo mais. Então, é uma estratégia ter essa conexão com o país e utilizar uma plataforma de comunicação como a Florida Cup, que fala de futebol, que fala de entretenimento, que fala de família, para trazer os brasileiros. Embora os brasileiros, a tua ideia é os brasileiros sempre irem e voltarem o ano inteiro, né, para o empreendimento. Mas uma plataforma é super importante estar conectado. Fala um pouquinho sobre esse modelo de plataforma. A gente tem mais 5 minutinhos aí e a gente finaliza. Não, a Florida Cup é uma grande parceria nossa, né? Uma grande parceira nossa, e ela entrega em duas frentes, né? Ela entrega muito na frente da exposição que a gente consegue para o mercado brasileiro através do esporte, né? E a gente trazendo não só o patrocínio do evento esportivo, futebol em si, mas também trazendo experiências para dentro do parque, né? Então a gente trouxe os jogos das celebridades e dos ex-jogadores, né? Das estrelas do passado. A gente montou um campo de futebol dentro do parque para que esses jogos acontecessem. Muito legal. E, obviamente, a cereja do bolo com o show da Ivete Sangalo, que é a Fan Fest, né, da Florida Cup. E então a gente tem o lado de entregar através da Florida Cup, de chegar com essa mensagem, né, do que é a Universal, do que são os parques da Universal, do que é essa conexão, né, que você pode ter com a família através da música, do esporte e do entretenimento em geral. E, obviamente, do ponto de vista de negócios, gerando visitação, né?
porque torcedores do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, viajaram para Orlando para acompanhar seus times, para ter essa experiência diferente de ver o futebol aqui sob um outro ângulo, né, uma lente diferente, e obviamente todo o entretenimento que a Florida Cup traz junto com o futebol, né? Tem corrida 5K dentro dos parques, teve o show e como eu estava falando, esse jogo dos veteranos, né, Super legal. Né, dos dois jogadores. Então tem essa entrega do business que é importante, e aí quem não veio fica com vontade de vir, né? E como você falou, aí ele pode vir no próximo feriado, ele pode vir nas férias de julho, ele pode vir na Florida Cup do outro ano, não importa. A gente está sempre gerando resultados a partir de uma plataforma que em princípio era só, entre aspas, uma plataforma de esporte, mas não é muito mais do que isso para nós. A gente enxergou dessa forma e abraçou o evento por esse motivo, entendeu? Legal. Bom, dica de saideira agora. Tem uma falhada aqui, eu vou te ouvir a última... Oi? Dica de saideira agora. Falei É que falhou aqui, eu não ouvi o que você falou. Tranquilo. O propósito da vida... A gente fala que o propósito da vida é iluminar a escuridão. E a gente está num momento onde muita gente se sente ainda preso, né? E precisa um pouco de luz. Então, dá uma dica de saideira tua para as pessoas que vivem de entretenimento, que vivem de eventos e que tem esse coração de entretenimento como você tem, com uma mensagem de otimismo para todos nós. Como a gente estava falando, né? Eventualmente o show vai continuar, né? As pessoas vão querer voltar a shows, a eventos esportivos. A gente estava falando sobre a ideia de o ser humano ser um ser político e social, né? E isso está muito claro. Aqui a gente teve a reabertura das praias na Flórida e as praias foram inundadas de gente que estavam em casa e precisavam sair, né? Então, para quem trabalha com entretenimento, o show vai continuar, as pessoas vão voltar a frequentar shows, eventos e parques, etc. A questão agora é só saber exatamente quando, né? E até lá manter a cabeça fresca, manter a mente ativa e saudável, né? E quando as pessoas estiverem prontas, a gente vai estar aqui de braços abertos para receber. No nosso caso aqui, 25 mil pessoas de braços abertos para receber os turistas brasileiros assim que eles voltarem. Show de bola, amigo. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ter esse bate-papo aqui, que vai ficar gravado aqui na live e depois eu vou colocar no YouTube. Então, fica para sempre aí para a gente entender um momento tão importante dessa nossa conversa. Marcos é uma pessoa muito especial, além de ser amigo, é um cara incrível, que acredito estar numa posição muito relevante, muito importante, num dos maiores negócios de entretenimento do planeta. Então, muito obrigado, Marcos, pelo seu tempo, ter a gente poder bater esse papo aqui juntos. Obrigado a você, Marcelo, mais uma vez. Você é fera aí, dar aula no assunto e poder bater esse papo com você foi um prazer aqui. Obrigadão mesmo, a gente se encontra logo mais. Obrigado, cara. E obrigado por todo mundo que participou aqui da live. Muito obrigado, gente. Obrigado pela participação, comentários e tudo mais. E a gente continua no nosso momento de quarentena, mas pensando do que vem por aí, que com certeza vai ser importante e vai ser relevante para todos nós. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, hein? Obrigado a todos aí. Um abraço. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.